Aleluia. Amém. Glória a Deus, boa noite, shalom, shalom. Nós estamos aqui com é um privilégio, é uma honra, né, para as nossas vidas, estarmos abençoando a vida desse casal que o Senhor tem trazido no nosso meio, filhos de honra, filhos alinhados, não é, com a visão de Deus e nós queremos abençá-los sim, para que haja o início desse desafio que Deus tem colocado aí, não é, trazer a arca da presença sobre os ombros é um privilégio. E eu creio que eles estão capacitados pelo Senhor para isso, porque a capacitação de Deus é justamente a humildade e a mansidão. E eu creio que o Senhor tem encontrado na vida dos irmãos essa natureza do cordeiro, a humildade e a mansidão. Então eu creio, tenho certeza absoluta que as portas se abrirão, não é? Então eu quero liberar uma palavra que eu já enviei para vocês à tarde, não é? Eu quero colocar essa palavra a respeito de Josué, capítulo 1, em nome de Jesus, aqui está escrito, não é? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, então, essa característica nós vemos na vida de vocês, vocês têm nos servido com muita honra, muita destreza, muita habilidade, graças a Deus por isso. Então, aí ele fala, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel, todo lugar que plantar ou pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Então, vocês, como filhos de geração, geracional nosso, estão se levantando aí para colocar a planta dos pés de vocês em lugares novos, em lugares que ainda não foram conquistados. E em nome de Jesus, vocês sejam abençoados para a glória de Deus. Aí Deus continua falando, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, da vida de vocês, como casa, como família, como sacerdócio, como profetas, não é como reis do Senhor, em nome de Jesus, vocês estão sendo liberados para esse chamamento da parte de Deus. E aí o Senhor fala: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. E agora ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Então, palavra gloriosa, seja bem-vinda, irmã Tainá, Tainê, né, Marta, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, aqui a palavra de Deus está falando a respeito de mastigar, não é, pastor? Que estava lendo lá na sua casa, mandou. Mastiguem a palavra, sejam firmes, sejam fortes, sejam corajosos, que a graça do Pai esteja sobre vocês de maneira sobrenatural, guardando o Asaf, guardando a Hadassah, e que vocês prosperem em tudo quanto o Senhor tem o chamado para fazer. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu tenho que vou sair, porque nós temos aqui o culto presencial, então Deus abençoe e guarde, é uma honra e um privilégio. Amém? Glória a Deus, shalom, shalom. Fique com Deus. Maravilha. Amém. Shalom, Amém. shalom, apóstolo. Glória a Deus. Irmão, nós estamos então confirmando esse ministério, né? Ministério Morro em Santo André, através do pastor Kleber e da pastora Andréia. E eu quero dar aqui um testemunho de algo assim muito bonito que aconteceu bem na reta final da decisão desse casal, para que isso fique registrado mesmo dentro desse ministério, para aqueles que vão assistir depois, que eles tinham a oportunidade de começarem esse ministério dentro da nossa rede ou começarem esse ministério do jeito que eles estão fazendo. E eu achei assim algo muito ousado da parte deles, porque seria muito mais fácil eles começarem dentro do ministério, usando a rede, algumas pessoas já entrando, sempre dá um incentivo, sempre traz um apoio, mas eles decidiram fazer desta forma,
e eu quero abençoá-los mais uma vez para que isso seja imputado por justiça para vocês. Eu quero chamar à existência esse povo que vocês estão crendo que vocês têm, e eu creio que vocês têm, que esse povo realmente seja tocado pelo Espírito Santo de Deus para estar com a vida de vocês no presencial e mais para frente, Deus querendo também no virtual e mais para frente no presencial, assim conforme o Senhor for fazendo. Amém? Isso aqui é algo que me chama muita atenção e eu quero deixar registrado isso. E eu quero ler uma palavra aqui em Ageu, capítulo 2, versículo 9, que fala assim: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. E eu quero falar de templo nesse ministério Morra de Santo André, não no templo igreja, mas no templo Kleber e no templo Andréia. Naquilo que vocês foram tão judiados, naquilo que vocês foram tão sucateados, naquilo que vocês passaram dentro da vida de vocês, que a glória desse segundo templo vai trazer uma restauração, vai ser maior, vai ser melhor, vai ser uma manifestação de cura na vida de vocês, para que vocês possam ser realmente destravados, como estão sendo, e restituídos, porque nós estamos debaixo de uma atmosfera, de uma liberação, de uma rota profética de destravamento e de restituição. E isso já tem se cumprido na vida de vocês. Vocês estão sendo destravados e restituídos. E o templo do Kleber, eu te abençoo para que a glória que está chegando agora venha te refazer, venha te levantar, venha fazer com que você seja uma voz profética muito ativa, assim como também o templo da Andréia, da pastora Andréia, em nome de Jesus. Que vocês sejam muito bem sucedidos nessa empreitada, que o Senhor guarde vocês, que vocês entrem debaixo de um entendimento da palavra que nós estamos ministrando esses dias, para que o Senhor falando assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que vocês tenham sempre bom ânimo, uma boa alma, para estar realmente sabendo que vai ter aflição, vai dar problema no ministério, vai dar problema com ovelha, vai dar problema entre vocês muitas vezes, mas tenham bom ânimo, tenham uma alma resolvida, estejam bem certos do chamamento de vocês no Senhor, para que vocês estejam vencendo isso, porque Ele já venceu. Então, eu abençoo a vida de vocês, tenham um culto maravilhoso, uma ministração tremenda aí, Pastor Kleber. Obrigado já pela vida do profeta Jonatas, da irmã Taine Marques, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus, e aqueles que entrarão depois também estarão debaixo do pastoreio desses pastores aqui, que vocês sejam bem-sucedidos, e assim que o Senhor permitir, auxiliem a vida deles, sejam frutíferos nesta obra, e estejam participando, chamando mais pessoas, estejam aí também fazendo esse corpo funcionar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar esse ministério Morra de Santo André aberto em nome de Jesus, por enquanto no virtual. Eu quero abençoar, ó Pai, a vida do pastor Kleber e da pastora Andréia, e quero também abençoar a vida do Azaf e da Adassa, em nome de Jesus, esta família, para que eles estejam guardados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. Nós declaramos no mundo espiritual que esse ministério está em atividade e está agora, Pai amado, sendo autorizado pelo Senhor e também pelas nossas vidas, como apóstolos deles, como pais espirituais, como pastor deles, nós abençoamos, concordamos com esse trabalho, eles estão debaixo da legalidade do Senhor e que em nome de Jesus eles possam avançar e ter, ó Pai amado, discernimento, ousadia, intrepidez, terem, ó Pai amado, principalmente amor, Senhor, muito amor. Eu quero abençoá-los para que eles tenham amor pelas almas, para que eles tenham amor pelo trabalho que eles vão fazer, para que eles tenham amor para fazer o corpo de Cristo funcionar de uma forma decente, com ordem e decência. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Abraço, Deus abençoe. Eu vou sair então, que eu vou para o culto. Amém. Amém. Deus abençoe. Até mais. Valeu. Shalom, shalom, meus Shalom. irmãos. Então, aí como foi, né? É, direcionado pelos nossos apóstolos, nossos líderes. Bom ver você, irmão Jonas, aqui. Minha irmã Taine. Então, estamos aí começando, né, esse ministério virtual. Creio que o Eterno ele vai continuar nos usando, continuarmos sendo instrumentos, né, nas mãos dele para alcançar vidas, para levar a palavra dele, para levar a semente dele. Então,
É claro que nós precisamos, né, estarmos disponíveis. E o importante é justamente isso. Nós estamos disponíveis para fazer a obra do Eterno, para levar a palavra dele, né, agora através do virtual. Mas, como foi até declarado pelo apóstolo, quem sabe presencial, né? Não sei aqui se em Santo André ou em Salvador, né, irmão? Mas eu creio que o Eterno está no controle. Ele é quem governa as nossas vidas, que nós sejamos abençoados, permanecermos, né, sendo abençoados pelas mãos dele. E como foi declarado, que nós possamos ser verdadeiramente fortes e corajosos, porque sabemos que não é fácil. Se no presencial não é fácil, no virtual é ainda um pouco mais difícil, mas que o Eterno possa derramar graça sobre as nossas vidas para que nós não venhamos desistir e nem olhar para o homem, porque há um propósito, né? O evangelho precisa ser ensinado, precisa ser levado às pessoas, e nós nos colocamos à disposição do Altíssimo para que isso aconteça através das nossas vidas também. Amém? Shalom, shalom, que o Altíssimo abençoe. Vou passar para o pastor Kleber, ele vai estar ministrando a palavra desta noite. Amém. Vou fechar aqui só um pouquinho enquanto eu saio. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Shalom, Glória a Deus, né? shalom, É, sacerdote. shalom, profeta. Todo início nós sabemos que não é muito fácil, né? Mas estamos aqui disponíveis, né? A gente decidiu, como foi dito pela pastora Andréa, estamos disponíveis ao que o Eterno quer trabalhar através das nossas vidas, em outras vidas, porque acreditamos que é assim, passando de um para o outro, né? E nesse início de hoje, o Eterno assim colocou um ensinamento voltado aos lares, né? Voltado aos nossos lares, né? Porque nesses últimos tempos, o que Satanás quer é tomar a mente das pessoas, né? Sabemos que desde a antiguidade é assim, mas agora mais do que nunca, porque eu nunca vou deixar de dizer isso. A vinda de Cristo está cada vez mais próximo. Então as coisas estão se cumprindo e é bom a gente sempre estar alertando aos irmãos, à igreja, né? E vamos orar, né, irmãos? Vou orar agora, dar início mais uma vez ao culto virtual, como foi dito, e cremos que futuramente, né, possa ser que Eterno assim queira que nós venhamos abrir aqui em Santo André ou em Salvador, né, ou em outro local, a gente não sabe, mas estamos disponíveis, como eu disse, né, e vocês também estejam com os seus corações abertos para que o Altíssimo venha operar e trabalhar na vida de cada um de vocês que estão aqui, né, ao vivo e os que vão ouvir mais tarde. Amém? Pai, graças te damos mais uma vez. Convidamos mais uma vez ao doce e amado Espírito Santo a estar nessa comunhão, nessa concordância. E eu te peço, Pai, mais uma vez que cobre, Pai, as nossas vidas, como foi assim dito pelos apóstolos, cobre a vida dos nossos filhos, cobre, Pai, a vida da Tainha, a vida do profeta Jonas, Pai, e também das famílias, né? Das famílias, de cada família aqui representada, de cada vida aqui representada, e de todos aqueles que irão ouvir mais tarde, Pai, que o Senhor venha estar cobrindo, meu Pai, com teu sangue precioso, Pai.
Senhor, nesta hora eu te peço, Pai, que repreenda toda a ação dos infernos, Pai, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, e pedimos que o doce e amado Espírito Santo esteja em concordância, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Palavra que o Eterno assim colocou ao meu coração se encontra no livro de Filipenses, Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu gosto sempre de repetir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Todos nós sabemos que Jesus, o Messias, Yeshua, ele deixou ele como um exemplo nesta terra, ele ainda continua sendo exemplo nessa terra através do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. E o tema que o Eterno assim colocou no meu coração para estar trazendo para os irmãos, né, é os lares posicionados e alinhados pela mente de Cristo. Lares posicionados e alinhados pela mente de Cristo. Então, o nosso sentimento hoje tem que ser um sentimento de Cristo, irmão. Exemplo de Cristo em nossos lares. A pergunta que eu faço para os irmãos nesta noite, para os irmãos, para as irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Shalom, shalom, irmã Joanes. Shalom, shalom. Não tem um nome, né? Mas não sei. É Realme, é RMX 38, 34, é algum celular de alguém. Se falar, eu vou saber quem é. Mas shalom, shalom a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, o tema que o Eterno assim colocou no meu coração é lares posicionados e alinhados pela mente de Cristo. Como acabamos de ler em Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A pergunta é: como anda o seu lar? Como anda o meu lar? Como é que anda o nosso lar? Essa é a pergunta. Primeira pergunta. A segunda pergunta é: como anda a sua mente? Né? Como anda a sua mente? Se o seu lar anda direcionado pelo sentimento de Cristo e pela mentalidade de Cristo, amém. Mas se ainda não anda, só anda pela essência e não pela essência e prática, nós precisamos ter essa abertura, permitir que o Eterno, permitir que Jesus venha estar abrindo, né? Permitindo que vocês venham estar abrindo o seu coração, né? A sua mente para Ele. E sabemos que nesse mundo tenebroso, o que o inimigo quer nesses últimos tempos é atuar na mente. Lemos muito lá em Romanos 12, né? A seguinte palavra, Romanos 12, só para os irmãos entenderem. Romanos 12, versículo 2, e diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabemos que em nossos pensamentos, nós pensamos ainda que estamos na mentalidade de Cristo, mas ainda eu provo para vocês que ainda não estamos. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque estamos em essência, não estamos em prática. Quando
quando o Espírito Santo assim tocou o meu coração para trazer sobre lares posicionados e alinhados pela mentalidade de Cristo, é porque dentro da sua casa, dentro da minha casa, muitas vezes ocorrem problemas familiares. E esses problemas familiares muitas vezes é gerado entre casais, muitas vezes é gerado entre os filhos. E isso acontece por quê? Porque às vezes sentimos, pensamos que estamos agindo como o exemplo de Cristo dentro da nossa casa, posicionados e alinhados, mas não estamos nessa mentalidade ainda. Eu provo a vocês porque muitas das vezes, quando vem discussões, quando vem brigas dentro dos nossos lares, quando vem contendas, o que é que acontece? É difícil de um para com o outro a liberar perdão. Isso seja de marido ou mulher, de pai para filho, de mãe para filha, vice-versa, de filho para pais, né? E sucessivamente. Quando se fala em família, irmãos, há muitos problemas que a gente pode citar como exemplos que aconteceu na Escritura, né? Filhos ingratos, como os filhos do profeta Samuel, maridos indignos, né? Esposas contenciosas. E quando a gente vai observando isso que está acontecendo, os lares não estão posicionados e não estão alinhados, porque na igreja física é uma coisa, mas dentro do lar, quando nós recebemos a palavra, é para que a gente venha praticar essa palavra dentro do nosso lar. E isso vai alinhar a nossa casa, vai alinhar, vai posicionar, isso vai permitir que a mentalidade de Cristo venha verdadeiramente, venha a ser renovada dentro, primeiramente, da nossa casa. Porque nós recebemos na igreja, recebemos pregações, mas quando chegamos na nossa casa, em vez da gente praticar, a gente não pratica. Praticamos em essência, não praticamos em prática. Entende? Porque o próprio Jesus, como foi dito em Filipenses 2:5, nós temos que ter o sentimento, o mesmo sentimento de Yeshua HaMashiach, o mesmo sentimento de Cristo. Então, às vezes, a gente está agindo com essência, mas não com essência e prática. É muito difícil quando a gente fala em prática. No livro de Lucas 6, a gente vai viajar um pouquinho nas escrituras. Eu gosto sempre de usar as escrituras, irmãos, porque para mostrar aos irmãos que o que está escrito não vem da minha parte, vem da parte do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então, em Lucas 6:47, vamos abrir aí, Lucas 6:47. Quero que vocês acompanhem Lucas 6:47, porque o propósito do inimigo nesses últimos tempos é agir em nossas mentes e em nossos corações, principalmente nas nossas mentes. Sabe por quê? Porque hoje, quando nós recebemos da parte do Pai o Espírito Santo, quando nós recebemos, o nosso espírito está sendo transformado. Mas a nossa alma, que nós somos formados por corpo, alma e espírito, está ainda fragmentada a situações. É nessa alma que começa o inimigo a agir de tal forma que vidas começam a viver em vidas pecaminosas. Então sabemos que todos nós somos pecadores, somos errantes, somos falhos, mas não devemos permanecer na falha, no pecado, porque isso gera iniquidade. E o que é iniquidade? Está escrito lá no livro de Mateus 24:12. E por se espalhar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, o que a gente tem vivido, o que a gente tem presenciado é vivendo em lares que não estão posicionados, lares que não estão alinhados, é o amor se esfriando. E isso gera o que eu acabei de dizer, famílias tendo problemas e problemas que não querem ser resolvidos pela parte do Espírito Santo, mas sim pela parte da sua própria força. E não é pela sua força, é pela sua fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Entende? É pela sua fé, é pela minha fé. Shalom, shalom, meu irmão Silvio.
Shalom, shalom, irmã Isabela. Então, Lucas 6,47 está escrito assim: 6,47. Isso é para quem está vivendo, que quer viver, ou que vai daqui em diante observar o que está acontecendo contigo. 6,47. A qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Isso é para quem carrega essa essência e que quer praticar, de fato, dentro da sua casa. Porque a nossa casa, irmãos, hoje tem sido alvo, sempre foi alvo do inimigo, mas hoje, nesses últimos tempos, está sendo pior ainda, porque ele está vindo com força. Por que tá vindo com força? Porque nós sabemos que muitas vezes o marido, né? O marido não está sendo, não está prestando o serviço dele como esposo para suas esposas, aos que são casados, aos que não são, tem que guardar essa palavra e praticar quando for, porque nós sabemos que a palavra ela jamais ela voltará vazia, jamais, irmãos. Então existe maridos que são indignos, esposas que estão contenciosas, esposas que sempre estão murmurando, nunca para ela satisfaz aquilo que o esposo está buscando como provisão, como protetor, como sacerdote do lar, e os filhos automaticamente começa a ser ingrato, porque está vendo os exemplos dos pais tendo contendas dentro dos seus lares e acaba se afastando da essência e da prática do evangelho. Porque o evangelho é isso, é boas novas. O evangelho é trazer a restauração, a restituição, é trazer a plenitude de Cristo para dentro do nosso lar. Então, para a pessoa que tem essa essência e prática, tem que estar fundamentado, como está escrito aqui no livro de Lucas 6,47. A qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Mas, porém, no 49, aqueles que só estão na essência, diz assim, ó, porém, ouve e não pratica, é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. Ou seja, uma pessoa que está ouvindo a palavra e não está praticando, conforme eu disse, muitos aqui estão em suas congregações físicas, recebe dos seus pastores, recebe do próprio Espírito Santo quando está buscando, mas não pratica. O interessante é a gente entender a voz que nesse mundo tenebroso a gente está ouvindo muitas vozes, mas saber discernir qual é a voz do Espírito Santo e qual é a voz do maligno. Porque nesses últimos tempos, é isso que o inimigo quer fazer: tomar a mentalidade, tirar você do propósito de Cristo, fazer esfriar o seu amor, esfriar a sua guerra diária, porque todos nós temos guerras, todos nós passamos por batalhas espirituais, e quem fala isso muitas vezes que não existe guerra, que não existe batalha, é um mentiroso. E está escrito lá no livro de Apocalipse que o mentiroso não herdará o reino dos céus, porque continua na mentira e não sai da mentira, né? E nós temos como o evangelho em nós, em essência e prática, temos esse dever de direcionar sempre as famílias, as vidas que se encontram, que vêm até nós, a gente tem que direcioná-las sempre a estar andando na verdade, no caminho e na vida que é Yeshua HaMashiach. Vamos abrir aqui as nossas escrituras no livro de Tito 1:15. Livro de Tito fica depois de Timóteo, só para facilitar para os irmãos. Tito
1,15. Está escrito assim, ó: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, a sua mente, olha o que está falando, e a sua consciência estão contaminadas. Ou seja, a pessoa ela recebe dessa essência, não pratica e continua com a sua consciência e a sua mentalidade ainda neste mundo. Nós não somos desse mundo, vivemos nesse mundo, mas não vivemos, mas temos que entender que devemos estar na prática na mentalidade bíblica, irmãos. E a proposta do inimigo é tirar a gente, o foco daqueles que querem verdadeiramente servir ao Cristo vivo, né? Quem quer servir, que quer ter intimidade com Ele, a proposta do inimigo é justamente corromper a consciência, corromper a mente, colocando a mente gregoriana e tirando a mentalidade bíblica do meio do povo de Cristo. Então, a gente leu lá em Romanos 12, mas a minha mente é renovada, pastor. Será que é? Quando vem as brigas, as contendas, as confusões dentro do seu lar, como é que você age? Com o mesmo sentimento de lá de Filipenses 2:5 ou com a sua carnalidade? Porque é reflexão, irmãos, que nós temos que fazer diariamente daquilo que, como a gente está se sujeitando dentro do nosso lar. E é isso que vai gerar um lar alinhado, um lar posicionado, um lar com a mentalidade de Cristo, um lar que venha verdadeiramente manter o perdão, a misericórdia e o amor de Cristo. Entende? Então, todas as coisas elas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Se todos que estão aqui, todos que vão ouvir essa mensagem mais tarde, é crente naquilo que está ouvindo e está querendo que mude e pratique como essência em sua vida, não estarão estarão lutando contra essa mentalidade que está sendo gerada nesses últimos tempos. Então, entenda que a mentalidade é te separar do amor de Deus, te separar da vida de Cristo e te colocar cada vez mais em um pensamento impuro, corrompido e descrente. Ao assim, aos que são casados ou que vão se casar, entenda que até isso, o que está acontecendo hoje nos últimos tempos, é pessoas que estão casadas, mas estão vivendo com vidas e práticas de pessoa solteira. E não é isso. Deus criou um lar, né? Deus ama a família. E quem prega isso contra a família é um mentiroso. Deus ama a família, Deus ama o nosso lar, mas a gente tem que entender que dentro do lar existe os papéis de cada um. Meu papel como sacerdote, provedor, como homem da casa, eu tenho que fazer. O papel da minha esposa, ela também tem que fazer dentro do lar, como mulher, como mãe, como uma mulher submissa, e eu amando ela como se fosse a própria igreja, no nosso caso. Mas existe casos e casos, né? Existe aqui mães que são solteiras, existe aqui pessoas que ainda não se casaram, mas essa palavra nunca e jamais ela volta vazia. Por quê? Porque está escrito lá no livro, se eu não me recordo, no livro de Hebreus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele opera. Mas para que ele venha a operar, a nossa mente, como eu acabei de ler aqui, não venha a estar corrompida com aquilo que o mundo tem gerado e proporcionado para muitos de nós. Então a gente tem que aprender a falar não para aquilo que a gente sabe que é impuro e que é incapaz. Então, o que você faz dentro do seu lar é para salvar a sua vida ou para perder a sua vida. A gente teve o exemplo de Noé. Noé, ele sabemos que aquela nação estava corrompida e Deus assim o chamou.
e ele ali salvou a sua família. Então pense com essa mentalidade, a mentalidade bíblica, de você ver o que está se passando dentro do seu lar, da sua casa, né? Não vou dizer que pense como Noé, mas pense com o sentimento de Cristo, de você ver o que seus filhos estão passando, de você ver o que a sua esposa, o que seu esposo está passando, o que você vê que outros irmãos estão passando dentro do seu lar e entender que aquele momento ali tem que haver a essência e a prática de Cristo. Como assim, pastor? De você ou eu, dentro, no nosso caso, né, que são os casados, né, da gente buscar sempre essa salvação, esse reino dentro do nosso lar. Ou seja, o que o mundo tem proposto, né, festas, baladas, né, drogas, prostituições, né, dentre outras coisas, que o mundo está propondo, que nós sabemos que essa é uma guerra diária para alguns, né, a gente tem que aprender a dizer não. Não, sabe para quê? Para que verdadeiramente Jesus venha estar operando no nosso lar. Aí sim vai começar a gerar um lar alinhado, um lar posicionado, e quando houver contendas, né, quando tiver brigas, que todo casal briga, uma pessoa, seja pastor, seja apóstolo, seja o que for, evangelista, seja aqueles que estão na frente de obra, daquele, todo casal, seja aqueles que não estão também, todo casal briga, irmãos. Porque são pensamentos diferentes, são culturas diferentes, mas se alinhando a Cristo, se alinha também ao seu lar, se alinha também à sua casa, se alinha tudo, se posiciona em tudo. Então é necessário que, porque eu sou o homem ou porque eu sou a mulher. Não, não, não existe isso. Se são uma só carne, então temos que viver em uma só carne. Se os que estão aqui ainda estão solteiros, em nome de Jesus, eu profetizo que vai chegar o seu tempo também. Mas entenda que venha a ser com a mentalidade de Cristo, não com a mentalidade que o mundo, que as trevas, né, desse mundo tenebroso tem lançado através até mesmo dos meios das redes sociais. E a gente precisa entender que nesses últimos tempos o inimigo tem atuado e tem atacado também através da internet. Não só os cristãos, mas também lares que outrora estavam plantados, né, parecidos, semelhantes, até mesmo com pessoas cristãs, mas está isso tudo para que venha gerar um, um- uma divisão dentro do lar. Olha o que está escrito no livro de Miqueias 6. Pois o filho despreza o seu pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são da sua própria família. Aí entenda, irmãos, aí muitos pegam essa palavra e acha que dentro da sua casa, né, a sua esposa é seu inimigo, o seu filho é seu inimigo, só por muitas vezes não concordar com determinadas coisas. E não é bem assim. O que esse versículo está falando aqui, que lá no livro de Marcos também fala, o próprio Jesus fala, porque está escrito lá no livro de Mateus 5,17, que ele não veio para destruir a lei, ele veio para unificar lei e graça. E muitas vezes as pessoas pegam isso aí, separa somente a graça e a lei, entendeu? Não existe. Então quer dizer que os 10 mandamentos não existem. E o que nós praticamos é o quê? Não é os 10 mandamentos, não. Você anda furtando, você anda roubando, você anda adulterando, você anda desonrando a Deus com outros ídolos, em partes, muitas vezes acontece. Isso é uma outra história, né? Outros ensinamentos que vocês vão ouvir aqui nas terças-feiras. E a gente vai sendo trabalhado dentro disso, da mentalidade de Cristo, porque as almas estão sendo cada vez mais fragmentadas. Eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir aquilo que me apraz. Então, deixa eu ir para
para aquilo que eu gosto de ouvir e para aquilo que eu quero, que eu não permito que o Espírito Santo mude minha vida, deixe como está. Então você vai sempre viver em essência e não viver em prática. Você tem que viver em essência e em prática, não somente em essência. Porque viver em essência é você pegar aquele frasco de perfume, deixar ele ali tapado, né? E ali você só vai sentir o cheiro. Mas quando você pega aquele perfume, e você tira a tampa, e você aperta aquele perfume em seu corpo, você está apertando, você está praticando, ou seja, a essência e a prática vem sobre ti, vem sobre mim, como uma palavra que é boas novas. O evangelho é boas novas. O homem, ele tem criado estruturas, o homem, ele tem criado estruturas, tem criado, permitido que frequências espirituais, né, venham estar regindo em determinados ambientes. E aí entra idolatria, entra feitiçaria, entra bruxaria, e tudo isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora, infelizmente, no nosso meio. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Então, se Deus verdadeiramente ama a minha família, ama a sua família, você acha que nós devemos viver sempre em contendas? Não. Tem alguma coisa que precisa ser alinhado, tem alguma coisa que precisa de nosso posicionamento para que isso venha gerar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a paz, a prosperidade, a comunhão dentro do nosso lar. Mas sabe qual é a grande questão? É quando nós estamos sendo confrontados com o evangelho para a gente largar o nosso pecado e não larga. Então é necessário que a gente precisa ser confrontado e largar aquilo, porque senão vamos viver sempre em essência e não na prática. Então, o lar posicionado, o lar alinhado, tem que estar pela mentalidade de Cristo. E aí a gente sim vai receber o que está lá em Romanos 12. Pela renovação da nossa mente, nós estaremos cada vez mais libertos daquilo que está dentro do nosso lar e que precisa ser retirado com uma certa urgência, porque isso esfria o amor. Amor não é sentimento, amor é construção a cada dia daquilo que você tem recebido pela parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romanos 8:6 está escrito assim, ó, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, se a nossa inclinação está sendo para a carne e nós não queremos nos posicionar e não permitir que esse alinhamento venha, sempre vai ser para a morte, não para a vida. Só que vai ter uma aparência que está sendo para vida e paz, mas não está. A gente tem que entender que dentro do nosso lar hoje, né, a gente tem que agir como Noé, salvar vidas, salvar pessoas, agir como Cristo havia, o mesmo sentimento que está lá em Filipenses 2:5. A gente tem que ter o mesmo sentimento de Cristo quando ele esteve aqui em carne, mas que ele hoje deixou o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então, se sua mente está posicionada, se sua mente está posicionada e alinhada, as coisas vão fluir. Mas se a sua mente está desequilibrada e desalinhada, esse é o momento de você refletir se você quer verdadeiramente viver somente na essência ou você quer viver verdadeiramente na essência e na prática. Porque você diz que você e eu dizemos que praticamos o amor, mas quando vem a primeira situação de difícil dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a gente começa a até mesmo se degladiarem.
né? Não vamos ser, não vamos ser hipócritas, a palavra certa é essa, de dizer que num lar não existe nenhum problema. Todos os lares aqui representados existem problemas e é necessário que esses problemas não venham permanecer como algo que venha deixar mágoa, como algo que venha deixar falta de perdão, como algo, bora dizer em outras palavras, deixar esse câncer, né, levar a pessoa à morte. Não, a gente tem que agir de uma forma com a mente de Cristo, renovada pela mente de Cristo, posicionado por Cristo, alinhado por Cristo. Entende, irmãos? Então, em 1 Coríntios 2:16 está escrito assim, ó, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Quem conheceu? Foi nós? Não. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que agir conforme Cristo agiu nas situações dentro da nossa casa, nas situações dentro do nosso lar, né? Para trazer a paz, para trazer a prosperidade, para trazer aquilo que Ele quer fazer comigo e com você. Se alinhar a Ele. E o que está acontecendo nesses últimos tempos, sabe o que é? Homens castrados, mulheres omissas e filhos perdidos. Vou repetir. O que está acontecendo é homens castrados, mulheres omissas e filhos perdidos. Ah, como assim, pastor? Castrado de quê? Não estou falando do órgão sexual, não. Estou falando que esse mundo tenebroso tem feito o seguinte: ele pega um homem e uma mulher e está lançando esse homem e a mulher a estar em um sistema de trabalho que você trabalha, 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 e os filhos que estão em casa, para que tem filho, ou o pai, ou determinada situação que alguém esteja vivendo com alguém dentro do lar, para que não venha haver diálogo entre família, para que não venha ter conversa dentro da casa. Então você trabalha, 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 quando chega, eu estou cansado. E aí a sua intimidade com Deus, a minha mentalidade, a minha intimidade com Deus começa a ser corrompida. E isso começa a castrar. Eu, como homem, não vou. Estou trazendo uma provisão física, mas a provisão espiritual de trazer orientação para os meus filhos, de trazer o amor pelos meus filhos, pela minha esposa, não vai haver. Então, não estou dizendo para os irmãos não trabalharem, estou dizendo que tome cuidado, porque é isso que o sistema está fazendo. Ele está destruindo lares. Ou seja, na antiguidade, lá antigamente mesmo, né, homens eram fáceis de achar emprego. Hoje, o que eles fazem? Eles transformam tudo. Pega a mulher, coloca no lugar do homem, o homem fica sem trabalho e o que é que acontece? Sem serviço. O que é que acontece? As mulheres crescem, né? O movimento cresce, uns movimentos que surgem por aí, não, nem quero falar, né? E que vocês sabem. E esses movimentos começam a corromper, né? O lar, começa a corromper a família. E isso gera o quê? Filhos perdidos. Porque o que era para você ser exemplo dentro do seu lar, você não está sendo. Nem eu estou sendo. Porque essa é a proposta maligna de você estar trabalhando, 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 trabalhando e esquecendo o seu lar. Ah, mas eu estou com Cristo. Será que você está com Cristo mesmo? Será que você verdadeiramente está na mentalidade de Cristo? Será que eu estou na mentalidade de Cristo? Então a gente, irmãos, precisa atacar também, contra-atacar também e principalmente se defender. Porque é isso que está acontecendo. Homens que a cada vez mais, né, vocês vão até dar risada, estão com vozes feminadas. Quando você fala com um homem hoje,
fala como se fosse uma mulher. E quando você vai ver aquele homem, ele é casado. Aí você vai para uma mulher, a mulher parece que é homem. Sim, é o quê, meu irmão? Ah, a mulher parece que é um homem, agindo como homem. Então a proposta é essa. Aí os filhos também não geram identidade dentro da sua casa, porque o pai com a voz é fêmea e a mulher com a voz de macho, né? E começa aquela, aquele desalinhamento, aquele desequilíbrio dentro do lar. E isso hoje, infelizmente, eu digo aos irmãos, é dentro de lares cristãos. Infelizmente que não querem ser submisso à palavra do Eterno. Infelizmente, foram implantado o pensamento de mentalidade gregoriana, não um pensamento de mentalidade bíblica. A gente vai aprender isso aqui durante as terças-feiras. Tempos e estações. É isso que o Eterno tem direcionado a mim, a pastora Andréa, a estar trazendo para os irmãos, né, nesses últimos tempos. Sabe qual é a briga dos crentes hoje? É dizer, um exemplo, né? A pastora pode ser pastora? Tanta coisa interessante que a gente tem que falar a respeito do evangelho. Aí a gente fica escutando essas coisas. Será que existe ainda apóstolos hoje? Irmãos, vamos parar com isso. A Bíblia está escrito. Se você quer seguir uma estrutura, tudo que está acontecendo está escrito na própria palavra. Mas a gente precisa amadurecer, crescer e se posicionar e alinhar naquilo que está acontecendo. Então se posicione. Não é só para você, na palavra corta nos dois lados, é para mim e para você. Por quê? Porque eu tenho que permanecer vigilante. Hoje, falo para os irmãos, tenho 17 anos casado com minha esposa. Passamos por diversas situações ao ponto de querer sim se divorciar, mas a gente não se divorcia. Sabe por quê? Porque somos uma só carne. Aí a gente vê hoje um casamento, inicia aqui, não tem nenhum, 2 anos, já está se separando. E é de crente, e é de cristão, já está se separando. Que lindo, né? Que maravilha. Foi isso que Jesus ensinou. Se a própria palavra está dizendo que é para você e eu sermos referência, o homem tem que amar a sua própria esposa como se fosse, né, a própria igreja, e a mulher tem que ser submissa e assim também amar o seu esposo, para viver uma só carne. Então, essas contendas, essas coisas têm que ser resolvidas. A base hoje daquilo que o inimigo tem trabalhado é para que as pessoas não venham a ver mais diálogo, conversa, comunicação, perdão, amor, misericórdia, paz, prosperidade. Aí que as coisas aconteçam e os lares estão corrompidos, destruídos, falidos e fica com um sentimento que leva até isso para a própria congregação, muitas vezes, que está, não, está vivendo uma vida de aparência, uma vida de fariseu. Eles viviam assim. Dentro da casa está a maior guerra. Sabe por quê? Só por causa de uma palavrinha. Perdão. A gente tem que saber perdoar. Por que eu estou falando isso? Porque é 70 vezes 7, irmãos. E trata a esposa com ignorância, e trata o marido com arrogância, e é um se degladiando com o outro, e os lares vão sendo defasados, os lares vão sendo destruídos por conta de não ouvir os ensinamentos e colocar em prática. Quer dizer, escuta em essência, mas não a pratica. Ah, como assim? Você quer que todo dia eu saia com a minha... Não estou falando isso, irmão. Não estou falando isso. Estou dizendo que nós temos que nos posicionar na mentalidade de Cristo, ver onde é que nós estamos errando, porque essa reflexão não é somente na ceia. Muitos acham que a reflexão da nossa vida é somente na ceia. Não, é diariamente. É diariamente. A gente tem que permanecer, né, em reflexão com a nossa vida. Se você não anda naquilo que está propondo na palavra do Eterno, de andarmos, né, cotidianamente com Ele,
né? Cotidianamente, porque nós esquecemos, né? Não, irmão, é em tudo. Você tem que saber que Cristo está contigo. Jesus está contigo, é em tudo, em tudo. Mas, infelizmente, a nossa mentalidade ainda é voltada para as coisas, né, de querer sempre o lado oposto. Olha que Samuel, profeta, um dos grandes profetas, né, da Escritura, chega para Saul e manda ele fazer algo. Só que Saul vai e faz algo diferente. Na antiguidade, lá na lei, o que é que acontece? Samuel ali, ele era a voz profética daquele local e falou para Saul para tomar cuidado com Agag. Aí ele vai e faz ao contrário. E isso, trazendo para os nossos dias, é dessa forma. Deus vem, fala conosco e a gente faz ao contrário. E aí traz o quê? Desalinhamento, traz um desequilíbrio, e a gente nunca vai estar posicionado e alinhado naquilo que, com a mente de Cristo, naquilo que é proposto para que as promessas de Deus, para que as as bênçãos do Senhor, né, venham sobre as nossas vidas. Olha o que está escrito, já estou finalizando, em Filipenses 4:8, que diz assim, ó, quanto aos mais irmãos, iniciei com Filipenses e vou finalizar com Filipenses, né? Quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então a gente tem que sempre permanecer nessa verdade, nessa pureza, nesse amor, nessa boa fama, né? Entendendo que a virtude e que há louvor com aquele que nos chamou para a gente pensar nisso, refletir nisso dentro do nosso lar e praticar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Entende? Então, eu tenho buscado, assim, ser, né, exemplo em Cristo dentro do meu lar. Por que ser? Eu botei assim, entre aspas, sabe por quê? Porque não é fácil. Sabemos que não é fácil, mas temos que ser. Temos que alinhar isso, tem que nos posicionar nisso e refletir e meditar que verdadeiramente, né, a gente precisa ter uma certa vigilância com relação, hoje, aos que têm filhos, né, com os nossos filhos, porque são a herança do Senhor. A gente vai, o Eterno vem, nos acolhe e os filhos ficam. E o que fica nos filhos? Será que é a sua má conduta ou sua boa conduta? Aí vai pensar que meu filho meu filho minha mãe era assim, meu pai era assado, só vai pensar em coisas ruins, porque quando se fala no evangelho hoje em dia, e você vai conversar com alguém, já não é mais igual antigamente. Ah, você é cristão? Vira até o. É cristão? Vixe. Antigamente, quando falava assim, você ver um povo da capa preta, a Bíblia, né? Vem, ó, bora, cala todo mundo, respeito, reverência, mas não é pelo que a pessoa era, mas sim pelo que a pessoa carregava com ela, a essência e a prática, e vivia isso. Mas a estrutura está sendo montada, as frequências estão sendo cada vez maiores para atingir a mentalidade do povo de Deus, e está atingindo. Para trazer o quê? Escândalos, para trazer o quê? Desalinhamento, para trazer o quê? Desequilíbrio, tirar da posição que o Eterno chama e nos chamou para estar posicionados a Ele, como soldados, guerreiros. Nesse tempo atual, irmãos, faça isso dentro do seu lar, coloque um louvor dentro da sua casa. Ah, mas coloque um louvor, irmãos.
estamos vivendo tempos difíceis e vai vir, não vai melhorar, porque a Escritura, ela deixa bem clara isso, né? Não estou dizendo para você também não deixar de viver, temos que viver, mas em vigilância, sóbrios e em vigilância. Então, temos que aprender que a prática em essência não é a mesma coisa de viver na essência e na prática. Por quê? Porque se a nossa mente não for mudada, não permitir que o Espírito Santo, né, e que sua alma, que está, muitas vezes, a sua alma está fragmentada por alguma coisa que precisa ser transformado pela presença de Yeshua HaMashiach em nossas vidas, e a gente não permite que isso venha acontecer, então vai continuar somente em essência, de aparência, mas não vai viver na prática. Então, a gente tem que viver como a mentalidade de Deus, aprender a pensar como Deus pensava. Como assim, pastor? Eu não sou Deus, mas você tem que pensar como Deus. Será que isso aí era pensar é bom para mim ou ruim para mim? Pensar como Deus pensa, adotando sempre uma atividade na sua vida bíblica direcionada a Deus, às Escrituras, e fazendo com que os ciclos da vida tem que ser também bíblicos. A gente vai aprender isso aqui, ciclos. Tem gente que vive em ciclos, mas em almas fragmentadas, mas precisa ser quebrado. Mas existe pessoas que hoje está sendo restaurada, restituída para viver em ciclos de vidas bíblicas, vivendo biblicamente. O mundo transformou isso e trouxe isso para dentro da igreja. Aí eu disse, minha igreja o mundo não entra na minha igreja, já entrou há muito tempo e você não vê. Já entrou há muito tempo e você não vê. Sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento de alguns. Quem é o Deus desse século? Satanás. O mundo jaz do maligno. A gente mora no mundo, mas não temos que viver nesse mundo. É praticar as coisas em essência e prática do evangelho, não que o mundo está direcionando. Então, para muitos vai ser difícil se não abrir o seu coração, se não abrir a sua mente para as coisas que Yeshua HaMashiach quer propor para cada um de nós, para trazer um lar com a mentalidade de Cristo, alinhado e posicionado a Ele. E um erro muito grande que tem dentro das igrejas hoje, eu não estou falando mal, não estou criticando igrejas, mas por eu ser pastor, né, também, né, que assim o Eterno me escolheu, eu preciso também trazer isso para outros líderes. Eu sei que vai haver pessoas que vão ouvir esse ensinamento, né, os que estão aqui estão ouvindo agora, mas vai haver outras pessoas que vão ouvir esse ensinamento e vão entender que basicamente o que está acontecendo, né, é isso mesmo. Então a gente vai ver, né, pastores que dizem que ele é pastor como cargo. E pastor nunca foi cargo, está escrito. Isso é uma mentira que foi colocado dentro das igrejas. Pastor nunca foi cargo, gente. É dom. É por isso que está vendo esse desequilíbrio total. Essas frequências, essas regências, né? Pastor, apóstolo, evangelistas, mestres. Nunca foi cargo. Mas o mundo vem, entra e transforma na mentalidade deles dentro da igreja para trazer o quê? Profissionalismo ao pastor. E a gente permite. Sabe por quê? Porque é mais fácil você dizer sim do que dizer não. O não, muitas vezes, é necessário. E o sim, muitas vezes, não é necessário você falar. Então, que digamos sim para a essência e a prática, e não para só a essência. Amém? Só quero deixar aqui Lucas, só 3 versículos. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar. 3 versículos. Lucas 8:17. Lucas 8:17.
Está escrito assim: pois não há coisa oculta que não seja revelada, nem escondida, que não venha a ser conhecida e trazida à luz. Guarde esse versículo. Salmo 90, versículo 8. Versículo 8 que diz assim, ó, diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. E finalizando com Provérbios 28, 13, que diz assim, está escrito assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Então, muitas vezes nós achamos assim: ah, mas o pastor está abrindo um culto virtual. Isso não é de Deus. Tem certeza? Não precisa esse tipo de pensamento. Entenda que é isso que a igreja tem que entender hoje. Nós estamos aqui em comunhão uns com os outros. E se estamos em comunhão, nós precisamos entender a agir com essa comunhão. Comunhão comigo? Não. Comunhão com Ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está em oculto e está achando que Deus não está vendo as coisas que está fazendo e não confessa e está vivendo em transgressão e não prospera. E é necessário confessar a Ele, não é a mim, é a Ele, e viver posicionado e alinhado para que o seu lar, o meu lar, a minha casa, a minha família venha verdadeiramente operar, irmãos. Então, os que estão aqui, amém por isso, mas os que vão ouvir, tome cuidado. Tome cuidado. Sabe por quê? Porque ao desligar esse culto, ao encerrar esse culto nesta noite, você precisa viver e estar direcionado pelaquilo que Deus quer para você, e não o que você faz em oculto com o pecado. Com o pecado. E isso está te levando para baixo, não para cima. E muitas vezes você quer, ah, mas eu consegui algo, Deus me deu, sim, Deus te deu através da fé, mas sua alma ainda se encontra vazia, ou seja, está fragmentada por algum pecado que você precisa renunciar, que eu preciso renunciar para estar avançando, porque o evangelho é avanço, é a gente avançar, é a gente crescer em todas as áreas. É isso que é prosperidade, é a ausência daquilo que a gente necessita. Entende? Então a gente, ah, eu só vivo pelo dinheiro. É, só vive pelo dinheiro? Ah, eu só vivo para o trabalho. É? E tem que entender e muito sobre a mentalidade de Cristo. A gente tem que permitir que ele venha, que ele reine sobre nossas vidas. Ele reine na nossa casa, ele reine no nosso lar, ele reine nos nossos filhos, ele reine em nossa vida, nos seus esposos, suas esposas, né? Nos seus pais, nos meus pais, ele venha reinar, reine, ele venha reinar no nosso lar, reinar na nossa casa. O que o inimigo quer é que você continue na iniquidade, seu amor se esfriando, em você vivendo ocultamente, dizendo que está vivendo para Cristo e não está vivendo ocultamente pelo pecado. Sua mentalidade, tendo estratégias, tendo frequências, tendo ciclos que não é da parte do eterno, mas é da parte do maligno para que venha cada vez mais destruir a sua vida, a minha vida, e isso a gente tem que repreender e entender que devemos largar, confessar e continuar nossa jornada na verdade, pela verdade e dentro da verdade. Amém, irmãos? Essa é a palavra, né? Espero que os irmãos entenderam, né? Todos que estão aqui, é só abertura hoje, né?
Vai vir muita coisa aí que o Espírito Santo está falando aos nossos corações e entendendo a gente é desafiador porque é um culto virtual, é desafiador, não é presente, né? Presente já é desafiador, imagine virtualmente, né? Porque Deus, ele opera tanto presencialmente ou de perto, vamos dizer assim, como de longe. Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe. Ele opera a unção que se encontra aqui no quarto, se encontra aí nos seus lares agora, nesse exato momento. Sabe por quê? Onde tiver dois ou três reunidos em concordância, ele se encontra presente. Então, eu quero que os irmãos recebam essa palavra em nome de Yeshua HaMashiach, né? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós e as doces consolações do Espírito Santo venham estar sobre a vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Agradeço a todos que estão aqui nesta noite, né, que assim permitiram, se permitiram, né, é, o Eterno, através da minha vida, operar através dessa palavra na sua vida também. Abra os seus corações, abra a sua mente, porque esses últimos tempos é isso que está acontecendo, fazer com que a nossa mentalidade venha a ser diluída, venha a ser dilacerada, venha a estar desequilibrada, e vocês vão entender isso daqui para frente. Eu creio que muitos vão continuar conosco, eu sei que muitos também não irão continuar, mas que o Eterno Pai venha estar abençoando a vida de cada um aqui presente nessa noite. Eu vou orar, meus irmãos, Pai, nesta hora, neste momento, quero render graças a Ti mais uma vez e te apresentar cada lar aqui representado, Pai Santo. Repreenda desde já toda a ação e reação do inimigo contra cada vida aqui representada. E eu te peço, Pai, que cobre a cada um deles com o teu sangue precioso. Sangue, meu Pai, derramado naquela cruz por amor a mim, por amor a eles, e que o Senhor, Pai, possa operar nesta noite na vida de cada um. Que fica essa mensagem, que fique essa reflexão para os que estão aqui e para os que vão ouvir, meu Pai, depois esse ensinamento. Que o Senhor possa, meu Pai, ir de encontro a cada vida aqui representada e que o Senhor, meu Pai, possa estar operando, meu Pai, da forma que nós sabemos que tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente, curando, libertando, salvando, restaurando e fazendo reinar, meu Pai, a tua vida nos nossos lares. É o que nós te pedimos nesse dia, é o que eu te peço nesse dia, meu Pai, profeticamente, porque assim como Samuel, meu Pai, era uma voz profética, meu Pai, na antiga aliança, nós queremos também ser. Não me coloco totalmente como voz profética, mas que os irmãos que estão aqui, meu Pai, venham ser também vozes proféticas dentro do seu lar, declarar, decretar dentro da sua casa a tua presença, Senhor, que está sendo cada dia mais mudada pelas coisas que o mundo tá lançando contra a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Mas te peço nesse dia, meu Pai, nessa terça-feira, em nome de Yeshua HaMashiach, que lares aqui venham ser restaurados, que lares aqui venham ser restituídos e que vidas aqui venham se propor, meu Pai, abrir os seus corações e suas mentes para que o Cristo vivo venha estar operando em nome de Jesus em cada lar aqui representado. É o que eu oro e já te agradeço nesta noite. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi o início dessa jornada, né, no ministério, e creio que todos irão, todos foram abençoados, porque corta para mim, corta para você, a palavra ela é para todos, independente de quem está sendo usado e de quem não está sendo usado. Amém? Receba essa palavra. Glória a Deus. Um abraço a todos, todos os irmãos, todas as irmãs. Eu não tenho. Eu sei que Jonas está aqui, o profeta Jonas, Taine, Joenes, Isabela, Gabriela, Silvio,
pastora Andréa, todos os irmãos que se encontram aqui, outros que eu não estou vendo, e os que vão ver futuramente, né? Que o Eterno abençoe a cada um. Fiquei muito feliz pela presença de vocês. Amém? Shalom, shalom. Até a próxima terça. Em nome de Jesus, se o Eterno assim permitir.